parte da Jucunsac aqui no Crato, Ceará. Eu, basicamente, com bíblicos há alguns anos, né? No momento, eu sou o líder da base. Há um ano, mais ou menos, eu fui afiado aí, ou incumbido, ou obrigado, eu não sei bem ainda dizer o que aconteceu, mas há um ano eu a liderança da base e tenho experiência extraordinária de vitórias e tristezas, mais vitórias que tristezas. Recentemente, minha esposa teve bebê, eu sou casado há 6 anos, vamos fazer agora, né? E nós tivemos nosso primeiro filho agora, o Heitor, muito lindo. Depois eu mando uma foto dele para vocês, né? Uma pessoa muito querida por mim, conhecemos jogos aí ligados pela vida junto do Bíblia. E a Winter entrou em contato comigo, falando sobre o seminário para dar aula. Eu confesso, assisti demais, mas o Rony, ele não aceitou não, ele me obrigou a estar aqui. Mas sou muito querida, um desafio enorme. Eu não vejo que eu vou dar aula especificamente desse livro, eu já dei aula sobre outros livros, mas o livro de Gálatas é a primeira vez que eu vou falar um pouco sobre ele assim para uma turma. Eu sou um pouco desajeitado ainda com essa questão de internet, porque essa é a primeira experiência que eu vou ter dando aula assim, né? Normalmente a aula presencial é diferente, é um pouco melhor, você tem o contato, tá ali perto, mas se vocês não estiverem me entendendo, se houver alguma dúvida, por favor, é só vocês falarem, desligar o microfone aí e perguntar, que vai ser um prazer parar aí e conversar com vocês, tá bom? Até tudo tranquilo? Então, Certo. amém. Então vamos lá. O Rony me convidou para dar aula para vocês do livro de Gálatas. Então eu vou aqui na plataforma aqui, o nosso slide. Ok. Deixa eu voltar aqui. Todos estão conseguindo ver o slide na tela? Tudo certo? Ok. A nossa aula é sobre o livro de Gálatas. E esse aí é o título original, né, que está no Pros Galactax, que é para os Gálatas, né, uma epístola segundo Paulo. Paulo escreveu essa epístola. E para a gente, assim, sem perdermos muito tempo, eu quero que aí umas 3 ou 4 pessoas que já leram o livro e já observaram, perceberam algumas coisas, se puderem falar rapidamente alguma coisa sobre o livro, eu agradeço para a gente começar a interar e eu saber mais ou menos como é que vocês estão aí na caminhada pelo livro de Gálatas. Então, alguém quer falar alguma coisa das suas observações, das suas leituras, do que vocês acharam do livro, alguma curiosidade, tá bom? Quem quiser falar um pouco, pode desativar o microfone aí e falar rapidamente. Não? Oi. Ok. Pode Assim, falar. bem, paz para todos. Assim, o que eu achei muito interessante foi a forma que Paulo expressava para mostrar a autenticidade do Evangelho de Cristo, da graça, né? Quando ele falava lá sobre o Evangelho, ele falava assim, não é um falso Evangelho, né? Ele falava assim, a distorção do Evangelho, né? Na verdade. E aí, aliás, que não é um evangelho, é a distorção do evangelho. Aí ele falava assim, tipo assim, a preocupação dele em trazer de volta para eles o evangelho da graça, só que com equilíbrio entre também para não usar essa liberdade como algo banal, assim, entendeu? Os pecados. Achei muito bonito a forma dele alertar, né? Que não era tipo assim, ele sempre, mesmo ele exorando e tal, bravo, que a gente via, ele usava de uma certa beleza para trazer mais uns e não afastar. Foi isso. A parte que me chamou mais atenção é quando ele fala assim que admirou-se
da pressa, né, deles estarem convertendo para esse evangelho. Isso. Muito bem, Mônica. Você falou algumas coisas muito interessantes aí sobre o livro, né? Então, é uma carta que Paulo está um pouco eufórico, né? Na verdade, ele está chateado demais com o que está acontecendo, porque, de fato, ele pregou para esse público há pouco tempo, não faz tanto tempo, ele já passou por ali, já pregou para esse público, mas rapidamente eles estão aí se distanciando da mensagem de Paulo e eles começaram a acreditar em outro evangelho, né? Que Paulo vai dizer que, na verdade, não é evangelho de coisa nenhuma. Isso aí, na verdade, não passa de engano e de perturbação de alguns perturbadores que estão perturbando a igreja. Mas, ao mesmo tempo que é uma carta cheia de exortação, né, cheia de confrontos, também uma carta com pinceladas de afetos, né? Então, tem muito afeto envolvido na carta. Quando Paulo, por exemplo, fala assim no capítulo 4, versículo 19, a meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Isso aí, ele se coloca no lugar de uma mãe, em trabalho de parto, que está ali, né, naquele processo doloroso de dar à luz a um filho. Então, mesmo sendo um momento difícil, ele tem esse amor maternal, esse amor de mãe, de cuidado, e ele está aí passando por esse sofrimento. E dentro do que você falou, interessante que ele vai trazer a questão da liberdade em contraposição à questão da lei, né? Da lei e do jugo que a lei traz, né? E aí ele vai deixar muito claro algo que você quase parafraseou aí, que liberdade é diferente de permissividade. Então, você é livre em Cristo, mas você não, essa liberdade não te leva para permissividade, para o lado, para já agressiva a graça de Deus, né? Então, a carta ela está permeada aí dessas verdades aí legais que você mencionou. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos aí para a nossa aula, certo? À medida que, se não ficar claro, vocês podem aí, no momento que vocês quiserem, ligar onde perguntar, ok? Muito bem. Nossa carta ao livro de Gálatas. Eu quero rapidamente aqui com vocês aqui algumas observações, né? Algumas observações que eu fiz aí no decorrer do meu estudo. Então, você tem aí algumas palavras que se repetem muito dentro do livro de Gálatas, né? E elas se repetem tanto para um livro tão pequeno que elas devem ser levadas em conta. Então, elas devem ser percebidas aqui dentro. Por quê? Porque a frequência com que essas palavras se repetem, elas estão comunicando para a gente aquilo que é a razão e a ideia do próprio livro, a ideia da própria carta e as intenções de Paulo aí por trás da carta. Então, por exemplo, para um livro de 6 capítulos, a palavra lei, ela aparece 32 vezes, né? São muitas vezes que essa palavra se repete. Então, a palavra lei, e ela é colocada em várias situações, principalmente com relação à lei mosaica, né? Quando eu falo lei mosaica, eu estou falando da lei de Moisés, né? E todas e tudo que a lei pedia para ser cumprido, né? Ela se repete muitas vezes dentro da carta. A palavra carne aí como natureza ou natureza pecaminosa aparece 16 vezes. São muitas vezes para uma carta pequena. A palavra obras, né, aparece 7 vezes. Dessas 7 vezes, 6 vezes tem a ver com obras da lei e uma vez tem a ver com obras da carne, né? A palavra circuncisão ou circunciso, essa palavra é essencial, né, para o nosso entendimento de Gálatas. Nós vamos trabalhar ela um pouco mais de calma. Ela aparece aí 13 vezes, né? A palavra Cristo, Jesus, aparece aí 38 vezes. A palavra Espírito aparece 17 vezes. A palavra fé ou crer aparece 22 ou 24 vezes. É essencial a gente entender fé aqui em contraposição à lei. Nós vamos entender qual é a relação de fé e lei, né? E como que elas são complementares, mas cada uma ao seu modo, à sua forma, e que se uma se sobrepor à outra, toda a mensagem do evangelho está comprometida, né? Você tem aí a palavra graça, que aparece 8 vezes também, sempre muito interessante a gente perceber a forma que ela vai ser aplicada.
A justificação, o justificado, isso aí está no cerne do pensamento paulino, né? Paulo pensa na justificação, a doutrina da justificação é essencial à compreensão do evangelho, né? Um dos reformadores, o Lutero, ele dizia que a justificação pela graça é a prova de que uma igreja fica de pé ou cai. É o entendimento dessa doutrina que vai fazer para a gente entender o que é o evangelho. Então, você tem a palavra Abraão, e Abraão é a figura central da discussão, porque eles estão trabalhando aí o mesmo personagem dos dois lados, né? Você tem aí os da lei, o grupo da lei, que quer que os irmãos de Gálatas eles vivam as coisas que a lei mosaica quer que eles vivam, e aí e você tem os gentios que aceitaram o evangelho. Então, há uma disputa aí, e os judeus que estão ali pervertendo a igreja da Galácia, eles querem que os gentios guardem a lei, e eles usam como personagem principal o Abraão. E Paulo vai usar Abraão para dizer que eles não precisam guardar a lei. Então eles vão discutir bastante em cima aí desse personagem muito importante para a história do povo judeu. Você vai ter aí também a palavra promessa, né, aparecendo 10 vezes, muito importante talvez a gente entender aí o contexto em que ela aparece. Você vai ter aí a palavra filho, descendência, né, aparecendo 3 ou 15 vezes, a palavra liberdade ou livre 4 ou 6 vezes, a palavra escravo, escravizar, escravidão 11 vezes, né, isso é interessante demais, e a palavra gentios aparecerá 10 vezes no livro. Isso aqui é para a gente começar a perceber o contexto em que a carta está sendo escrita e como ela está se desenrolando em todas as suas partes. Ok? Tranquilo? Qualquer coisa é só falar. Muito bem. Algumas observações ainda aqui para a gente entrar na carta um pouco mais com um pouco mais de entendimento. Então, a discussão da carta é entre entendidos, tá bom? As pessoas que estão recebendo a carta, a quem Paulo está confrontando, são pessoas que estão por dentro do assunto, né? Então, eles estão entendendo o que está acontecendo. Paulo está discutindo com líderes judeus, pessoas extremamente inteligentes e entendidas a respeito da lei. E Paulo, como um grande rabino que é, principalmente baseado em Filipenses capítulo 13, nós vamos saber disso, e aqui também no capítulo 1 de Gálatas, eles vão trabalhar em um mesmo terreno. Como eu falei, eles vão trabalhar o personagem de Abraão de perspectivas diferentes, eles vão trabalhar a perspectiva da lei de forma diferente. Paulo está discutindo com esses judeus aí, e o que está em jogo aqui é todo o evangelho. Todo o evangelho está em jogo, né? A gente vai entender basicamente o porquê de tudo isso. Eles estão discutindo aí um texto fundamental que está por trás da carta, que é o Gênesis 17, né? O capítulo 17 de Gênesis, basicamente. Por quê? Porque no capítulo 17 de Gênesis, Paulo estabelece a aliança com Abraão, na verdade, ele reafirma a aliança que ele já firmou com Abraão desde o capítulo 12 de Gênesis, e aqui no capítulo 12 ele vai dar a circuncisão, no capítulo 17 ele vai dar a circuncisão para Abraão e para os descendentes de Abraão, como prova legítima, quem de fato são os verdadeiros descendentes de Abraão, né? E em cima do mesmo texto, Paulo vai argumentar que não, eles não precisam se preocupar tanto com a circuncisão, porque para Abraão, para Paulo, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, porque foi a fé que justificou Abraão e não a circuncisão, né? Então eles estão discutindo esse texto também, vamos também discutir sobre ele. Existe aí uma pergunta fundamental por trás do livro, né? Por trás da carta, que é a seguinte pergunta, a seguinte questão: quem são os verdadeiros filhos descendentes de Abraão e, portanto, os verdadeiros filhos da promessa, né? A quem de fato a promessa que Deus fez a Abraão se aplica, né? Se aplica aos gentios ou se aplica apenas aos judeus circuncidados, aqueles que guardam a lei, aqueles que estão em conformidade com a lei mosaica e por isso estão bem, né? Então, isso é uma discussão que vai permear aí todo o livro, e aí nós vamos tentar entender melhor como que isso vai se desenrolar. Importante, né? Eu vou falar aqui rapidamente, um dos reformadores vai dizer que o nosso entendimento do evangelho ele passa exclusivamente pelo entendimento da carta aos Gálatas. Se nós não compreendemos a carta aos Gálatas, nós estamos deixando de fora uma parcela importante da compreensão do que é o evangelho, né?
Então, é de suma importância para a história. Ela pode ter sido a primeira epístola que Paulo escreveu, né? Talvez a primeira que ele escreveu de todo o seu ministério. E o que ele escreveu em Gálatas depois vai ser melhor desenvolvido na carta aos Romanos. Mas aquilo que ele vai desenvolver aos Romanos já está aqui bem, já está aqui explícito, correto? E tem alguns personagens históricos que vão falar um pouco sobre a importância dessa carta. Então, você tem Calvino, por exemplo. Calvino vai dizer o seguinte: nossa compreensão do Evangelho passa especialmente pela compreensão da carta de Paulo aos Gálatas, como eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Você vai ter aqui o Lutero, né? Ele vai dizer o seguinte: esta epístola é a minha Catarina, porque a ela eu estou ligado com laços matrimoniais. Essa palavra faz todo sentido, por quê? Porque Catarina era a esposa de Lutero, né? Catarina era a esposa de Lutero. E Paulo olhava para a carta de Gálatas e dizia assim: essa carta é a minha Catarina, ela é a minha esposa. A essa carta eu estou ligado com laços matrimoniais, ou seja, nós estamos casados, né? Há uma aliança entre mim e essa carta. Então, isso vindo dele é muito importante. Na carta aos Gálatas, você vai ter aí uma exposição clara sobre o que é o Evangelho da Graça, né? Na carta aos Gálatas, o Evangelho da Liberdade em Cristo também vai ser exposto, né? E muito bem exposto aí para a nossa compreensão do que é o Evangelho. O Evangelho da carta aos Gálatas vai dizer o seguinte: Jesus é suficiente, né? Não tem como você adicionar nada à graça, não tem como você adicionar nada ao Evangelho. Tudo que se adiciona ao Evangelho o subtrai, o diminui, né? Não tem o Evangelho e mais alguma coisa. É só o Evangelho e nada para que a sua eficácia seja conhecida. O Evangelho é alguma coisa, ele é, na verdade, uma perversão daquilo que o Evangelho de Cristo é. Correto? Então, você tem a carta aos Gálatas como uma declaração da independência da fé cristã, né? E existe uma frase que o Rony gosta muito, né, que o Rony sempre diz, né, que a carta aos Gálatas é o grito da reforma, né? Na perspectiva do Rony. Né? Muito bem. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer se expressar, falar alguma coisa? Está claro? Amém? Tudo certo até aqui? Tá certo, então. Então vamos continuar aí com a nossa carta. E agora nós vamos passar para os métodos. Todos vocês já estão familiarizados com os métodos, correto? Todos vocês já, o Rony provavelmente passou com vocês aí como se desenvolve os métodos, como que o método ele é feito, o que se pede para ser respondido. Então agora nós vamos aqui rapidamente passar pelos métodos, o método crítico, método literário, panorâmico, histórico, tá bom? Qual que é o meu objetivo com vocês hoje? O meu objetivo com vocês é que a gente, pelo menos ao fim dos métodos hoje, tá certo? Nós vamos trabalhar os métodos e se tudo correr bem, se tudo der certo, aí na próxima semana nós trabalhamos o texto da carta, tá bom? Mas se também a gente ficar rápido pelos métodos, nós podemos o texto ainda hoje. Mas existe uma outra coisa que também eu quero falar para vocês. O que eu coloquei aqui no material, muito resumido, tá? É muito simples. O material mais completo eu vou enviar para vocês em um arquivo de Word ou PDF que eu já preparei, correto? Eu vou fazer isso para vocês e aqui eu vou dizer com vocês só aquilo que é essencial, tá bom? Muito bem. Então, nós estamos trabalhando métodos a partir de agora, vamos trabalhar métodos. Então, o primeiro método que nós trabalhamos é o método crítico, né? São aquelas perguntas críticas, né, a respeito do livro, quem escreveu, quando escreveu, né, de onde escreveu, a quem escreveu, tudo isso nós vamos tentar responder agora. Muito bem. A pergunta que eu faço é quem escreveu o livro, né? Alguém aí tem uma ideia? Alguém tem uma opinião? Você percebeu alguma coisa diferente aí no livro? Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu? Muito bem.
Ah, bom, essa carta foi o Paulo que escreveu, né? E eu vou falar por quê. Ah, existe o que a gente chama dentro do estudo bíblico das epístolas clássicas de Paulo. O que são as epístolas clássicas? As epístolas clássicas são aquelas epístolas que existem poucas dúvidas sobre o autor, né? Sobre Paulo ser o autor dessas epístolas. E as epístolas clássicas, elas são 4, né? Quais são elas? Gálatas, 1º e 2 aos Coríntios e a carta aos Romanos. Essa é o que se chamam de epístolas clássicas, que discute-se muito pouco a respeito da sua autoria, porque o próprio corpo da carta e a estrutura que as cartas são escritas é muito paulino, né? Então, essas cartas, elas normalmente são definidas como sendo Paulo. As outras 7 cartas de Paulo, Paulo escreveu basicamente 13 cartas no Novo Testamento, todas elas estão de autoria todas elas têm a sua autoria questionada, tá bom? Mas a carta aos Gálatas, ela é uma carta que não tem aí tanto questionamento em cima dela, não. Correto? Então, nós temos aí o Paulo como seu escritor, tá? E isso é muito claro desde sempre, né? Na época da Reforma, nenhum teólogo se levantou e questionou a autoria da carta aos Gálatas, né? Então, isso aí é um fenômeno interessante. Diferente das outras epístolas. Não sei se vocês já tiveram a experiência aqui pelo seminário de estudar um livro e aí o professor começar a dar para vocês muitas opções de quem escreveu o livro, né? É perturbador às vezes. Mas essa experiência a gente não passa pela carta, nós não passamos na carta dos Gálatas, ela é um pouco mais clara nesse sentido, tá bom? Algumas evidências internas aí para a gente comprovar, por mais que a gente entenda que foi Paulo que escreveu, e isso se aplica a todo o estudo bíblico, você precisa sempre ter o fundamento dessa crença, né? Você precisa sempre ter o fundamento do porquê foi Paulo. E, normalmente, a compreensão de quem escreveu a carta vem já na própria carta. Né? No seu contexto literário, a carta já traz indicações de escrever qual a situação que estava permeando a igreja ou a cidade que a carta foi escrita. Então, tudo começa pela própria carta, depois a gente passa para os materiais externos. Tá bom? Então, internamente, quem escreveu a carta, as evidências internas que nós temos, as evidências internas que nós temos de que foi Paulo que escreveu as cartas, são essas aqui. Então, você tem Gálatas 1, Paulo deixando claro que foi ele, você tem Gálatas 1:13, né? Paulo aí falando um pouco do seu passado, né? Você tem saindo um pouco do livro de Gálatas aí no Atos 1:3, que aí uma parceria de Gálatas 1:13, né, que são textos paralelos, também confirma essa afirmação de Gálatas 1:18 e assim por diante. Então, são evidências internas aí de que foi Paulo quem escreveu a carta. As evidências externas, então, né? O que são as evidências externas? São aqueles personagens que não estão na palavra diretamente, mas que tiveram autoridade, né, e um papel relevante na história da igreja. E essas pessoas, elas foram grandes estudiosas da palavra e elas estudaram essas cartas e deram a sua opinião. E normalmente essas pessoas, que nós temos como autoridade, elas são aquelas que se aproximam mais ou estavam mais próximas dos eventos do Novo Testamento, né? Então, as pessoas mais próximas ali depois dos eventos do Novo Testamento são os pais da igreja, né? Então, boa parte dos pais da igreja vão defender a teoria paulina. Então, você vai ter Policarpo, por exemplo. O Policarpo, ele conheceu João, né? Conhecido também como um discípulo do João. Policarpo tem uma história muito linda, gente. Depois, a história de Policarpo, tá? A história dele, ele é escrito, eu acho que por Irineu, e ele foi um mártir, né? Ali dos pais apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles que foram discípulos dos discípulos ou tiveram contato direto com Jesus e depois desenvolveram o ministério na igreja. Então, tem o Policarpo, que ele vai escrever que vai defender a autoria paulina.
Policarpo ele era bispo também, bispo da igreja de Esmirna. Você vai ter Irineu de Lyon, não, Irineu de Antioquia, eu acho. Você vai ter Marcion, ou Marcião, né, um herege da história, muito interessante estudar ele. Alguns vão dizer que ele é gnóstico, mas aí dúvidas, não sabe se ele é gnóstico ou não. O Marcião, ele resolveu, ele começou a acreditar que o evangelho verdadeiro, a única pessoa que entendeu o evangelho verdadeiro foi Paulo, né? E ele fez um cânon, o cânon Marcion, o cânon de Marcion, onde ele colocou nesse cânon, nessa Bíblia, dos livros que Paulo escreveu, né? Porque na mente dele, somente Paulo tinha entendido o Evangelho de Jesus. E nesse cânon do Marcion, a Epístola aos Gálatas estava lá. Então, é uma pessoa que é um pouco contraditória, mas aí tem a sua relevância para o nosso estudo, né? Você vai ter Clemente de Alexandria também, como um pai da igreja, né? Esse da igreja, eu acho que ele é pai apologista, que vão defender a autoridade da história da igreja, a história de Paulo. Com relação à autoria, alguma dúvida? Tranquilo até aí? Estou falando muito rápido, gente? Tá dando para compreender direitinho? Tá, sim. Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Tá sim, tá perfeito, mestre. Maravilhoso. Amém. Vamos continuar então. Gente, vocês podem ter esse diálogo comigo, viu? Eu fico me sentindo um pouco estranho sozinho às vezes, né? Então, se atrapalhar não, vir na aula aí e trazer aí a contribuição de vocês. Tá entendendo, bom? né, Rony? Rony, tá entendendo? Menos o Rony. Tô brincando. Tô entendendo tudo aqui. Tá certo. O Rony, não sei se vocês sabem, mas o Rony ele dá aula da Epístola aos Gálatas desde que nasceu. Eu não sei que milagre foi esse, né, dele querer que eu dê essa aula. Ele deveria estar muito atribulado, porque o filho nasceu agora, alguma coisa do tipo assim, né? Mas eu estava tão atribulado quanto ele, né? Os filhos nasceram quase na mesma época. A diferença é ele já tem 3. Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar aí. Para onde o livro foi escrito? Isso é uma pergunta interessante, porque essa pergunta onde o livro foi escrito vai definir basicamente a data e o contexto que o livro foi escrito. Então, ele é muito importante. Só que para essa pergunta, a gente tem uma breve complicação. Qual é a complicação? Bom, nós temos 2 opções, né, de para onde esse livro foi escrito. Dentro do onde para onde o livro foi escrito, nós vamos ter também 2 datas, né, 2 possibilidades de data. Dentro das e aí depois nós vamos também ter talvez o contexto em que isso foi escrito, correto? Então, para onde ele foi escrito? Existem 2 possibilidades, como eu já falei. Então, a primeira possibilidade é o que nós chamamos de teoria da galáxia do norte. Nós sabemos que o livro foi escrito para os irmãos da galáxia, correto? Da galáxia. Só que aí existem 2 galáxias, né? Existe a galáxia do norte e existe a galáxia do sul. Essas são as 2 teorias. A gente precisa saber quais que são para qual dessa teoria, dessas teorias aí, para qual desses lugares aí o Paulo escreveu a carta, tá certo? Se a gente, por exemplo, defender que foi para a galáxia do norte, a gente vai jogar a data da carta para a segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Que vai pegar aí do ano 49, o ano 50 em diante. Ou se a gente colocar para a galáxia do sul, a data que a carta foi escrita vai girar em torno aí do ano 49 também, 49 mais ou menos. Então, deixa eu explicar para vocês um pouco sobre essa questão das galáxias, rapidamente. Eu vou ler para vocês o texto que eu coloquei aqui. A galáxia é a província do Império Romano. Ela foi estabelecida em 25 a.C. Anteriormente, a província era um só território, mas após a morte do seu rei, o rei Amitas, o território é dividido em 2. A província da Galácia toma para si
toma para si outras terras, que antes não lhe faziam parte, e expande muito seu território, passando assim a ser Galácia do Sul e Galácia do Norte, que juntas formam uma província da Galácia. Deixa eu deixar isso mais claro para vocês aqui nessas imagens. Aqui tem uma Galácia aqui em amarelo, correto? Todos são... Sim. Muito bem. Deixa eu aproximar aqui então a imagem. Aqui está a região da Galácia, correto? Então, a Galácia do Norte é a parte de cima do mapa, tá? E a Galácia do Sul é a parte de baixo. Tá? Se a gente entende que Paulo escreveu para a Galácia do Norte, que é a parte de cima do mapa, então ele escreveu isso, ele evangelizou a região na sua segunda viagem missionária, a partir de Atos 16. Correto? Se nós acreditamos que Paulo escreveu para essa carta para a Galácia do Sul, essa parte de baixo aqui, a gente vai defender a ideia de que ele escreveu essa carta na sua primeira viagem missionária, começando ali em Atos 13 e indo até Atos 14, correto? Essa região aqui é aquela região onde tem Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, e até Pés da Panfilha. Essa aqui. Vamos avançar. Até está claro essas duas possibilidades para onde a carta pode ter sido escrita? Mestre. Pode me chamar de César. Você está sendo uma influência do Rony, viu? Ancião, tá muito bom, ancião, tá ótimo. Ô, cara, você que é meu ancião. Esse Rony, gente, a gente precisa orar para desse rapaz. Muito bom, então vamos aqui. Então, a teoria da Galácia do Norte. Essa teoria, né, de que a carta foi escrita para o Norte, ela enfoca a atividade missionária de Paulo como registrado 16, né, do capítulo 16 até o capítulo 23, que é aquele período da segunda viagem missionária. Então, vocês sabem que Paulo, ele teve 13 viagens missionárias e teve a sua quarta viagem missionária, entre aspas, que foi sua prisão em Roma, correto? Então, a primeira viagem missionária de Paulo, as datas, elas nem sempre batem, né? Mas a gente vai jogar aí para o ano 48, 49, mais ou menos, a primeira viagem missionária. A segunda vai pegar aí, talvez, final do ano 49, ano 50, até o ano 53, 52, 53. E do 53 até o 50. E 6, mais ou menos, onde ele é, ou 58, onde ele é preso em Samaria. Depois ele é levado para Roma e passa mais 2 anos preso em Roma. Mas se for para o norte, a segunda viagem missionária começa no capítulo 16. Foi onde a primeira viagem do missionário Paulo? A primeira viagem missionária de Paulo começa em Atos 13, e aí ela vai percorrer o capítulo 13, capítulo 14 do livro de Atos. Então, a primeira viagem, ela tem ali um foco bem interessante, que ele é da Síria, né? Onde se tornou o centro das atividades de Paulo. Ele vai de Chipre, né? Então ele pega na ilha de Chipre e vai para a Galácia do Sul. No Atos 14, a palavra Galácia não aparece, mas aquela região da Galácia, tá? E ali, quando ele chega na Galácia do Sul, ele vai pregar em Pés da Panfilha, vai pregar em Antioquia da Psídia, que é diferente da Antioquia da Síria, de onde ele saiu, Derbe, Listra e Icônio, né? Então, a atividade missionária de Paulo ali na Galácia do Sul vai ser por essa época aí. Correto? Ambas as passagens explicitamente mencionam Galácia e resumem brevemente as viagens de Paulo em sua segunda e terceira viagem missionária. Eu estou falando aqui da teoria da Galácia do Norte. Para a Galácia do Sul, como que isso poderia ter acontecido? Bom, essa teoria afirma que as igrejas na Galácia, aí mencionada em Gálatas 1:2, elas eram aquelas estabelecidas por Paulo em sua primeira viagem missionária, correto? Ali, Atos 3:14. E por que essa possibilidade ela é interessante? Bom, a cadeira está caindo aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, gente.
essa possibilidade é interessante, por quê? Porque isso faria sentido Paulo dizer o seguinte: olha, eu acabei de pregar para vocês e me admira que tão depressa vocês estejam saindo daquilo que eu falei para vocês, né? Então, Paulo poderia ter saído, pregado na região da Galácia do Sul, pregou naquela região e voltou para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele pode ter ouvido falar que os irmãos já estavam se desviando. Então, automaticamente, ele já manda uma carta para o Sul, para aquelas igrejas. E aí ele vai descrever: me admira que tão depressa vocês estão passando do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho, coisa nenhuma. Correto? Essa é só uma possibilidade também. Até aqui está claro? As duas possibilidades para onde a carta pode ter sido escrita. Muito bem. Então, embora a palavra Galácia não apareça em Atos 13 e 14, que é ali o foco da viagem missionária de Paulo, da primeira viagem missionária de Paulo, a região corresponde à província romana da Galácia. Isso é fato. Correto? Quando o livro foi escrito? Como eu falei para vocês, defender a data do livro está intimamente ligado para onde o livro foi escrito. Porque dependendo do escrito, modifica-se a data. Tá bom? Então, se a gente acredita que o livro foi escrito para a Galácia do Norte, nós vamos jogar a data do livro aí 51. A partir do ano 51, que foi ali o período da segunda viagem missionária de Paulo. Correto? Se do ano 50 a 56. E as evidências internas para isso seriam, então, Gálatas 1:2, que aparece as igrejas da Galácia. E interessante aqui, gente, que Paulo não está escrevendo para uma igreja, tá? Paulo está escrevendo para uma região inteira, para várias igrejas. Correto? Então, essa seria a evidência externa. E Atos 16, né? Atos 16, 1:6, e Atos 18, 23, onde essas duas passagens mencionam a Galácia do Norte. Então, inclusa da segunda viagem missionária de Paulo. Correto? A evidência externa, esse historiador aqui, que também era um comentarista bíblico, o Luke Williams, ele é historiador, ele vai dizer que o livro de Gálatas ele foi escrito para a Galácia do Norte. Né? Para a Galácia do Norte. Agora, sim, a gente, hoje é um debate muito ferrenho para saber para onde essa carta foi escrita. Então, você tem muitas pessoas boas dizendo: não, a carta foi escrita para o norte. Aí muitas outras pessoas boas: não, a carta foi escrita para o sul. Né? Muitos comentaristas hoje, inclusive pregadores que a gente falam sobre isso, correto? Mas fica aí a dica para vocês questionar. Eu vou agora passar para a possibilidade do sul, depois a gente vai conversar sobre qual das duas pode ser a melhor opção. Se a gente pensar que a carta foi escrita para a Galácia do Sul, a data da carta vai modificar para o ano 48 a 49, mais ou menos. Ali, logo depois da segunda viagem missionária de Paulo. Correto? Então, se a gente pensar assim, se a gente pensar que essa foi a data em que a carta foi escrita, provavelmente Gálatas foi o primeiro livro de Paulo a ser escrito. Né? Então, a primeira carta de Paulo, se a gente acredita que foi na primeira viagem missionária, foi escrita aqui nesse período. Né? Se não fosse, se a gente muda a data, o primeiro livro a ser escrito vai ser 1 Tessalonicenses. Mas seria interessante se a gente pensar a possibilidade de ter sido Gálatas. Então, você tem essas referências internas aqui, né, na Bíblia. Então, tem a Gálatas, o capítulo 1, versículo 2, Atos 14, 6 ao 7, o capítulo 13 inteiro também de Gálatas, 14 inteiro de Atos vai falar sobre isso. E aí nós temos uma outra pessoa, uma outra autoridade do século passado, chamado C. William Hansen. Ele era arqueólogo e também comentarista bíblico. Ele vai dizer que não, que o livro foi para a Galácia do Sul. Para a Galácia do Sul, que era a primeira viagem missionária de Paulo. Por que é interessante a gente pensar essas possibilidades? Porque o livro, a gente teve uma coisa que eu vou jogar para vocês aqui, é o
o capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 de Atos, nós temos ali um concílio na igreja, primeiro concílio da igreja. O que está se discutindo naquele capítulo 15 de Atos? Basicamente, a discussão é a seguinte: como que nós vamos tratar os gentios que estão vindo para a fé? Como que nós vamos tratar os gentios que estão crendo em Jesus? Será que os... Agora? Não entendi. Falou alguma coisa, Guilherme? Beleza. O capítulo 15 de Atos, ele está discutindo essa questão. Como que nós vamos tratar os gentios que estão vindo para a fé em Cristo? Será que os gentios, antes de virem para a fé em Cristo, eles precisam se tornar judeus? Será que eles precisam passar pela circuncisão? Será que eles precisam guardar a lei de Moisés? Então, o capítulo 15 de Atos vai discutir ferrenhamente essa ideia. Bom, o concílio de Atos, ele data aí do ano 49 depois de Cristo. Né? Se a carta de Paulo aos Gálatas ela foi escrita depois do concílio, isso já seria a segunda viagem missionária. E provavelmente Paulo teria mencionado na sua carta o capítulo 15 capítulo 15 de Atos, dizendo o que foi decidido no concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Correto? Agora, se aquele concílio tão importante para saber como lidar com os gentios não foi mencionado na carta, há uma grande probabilidade da carta ter sido escrita antes do concílio, ou seja, um pouco ali antes no mesmo ano do ano 49, mas antes do concílio de Jerusalém, que vai definir como tratar judeus e como tratar os gentios que estão vindo para a fé em Cristo. Correto? Vocês conseguiram compreender aqui o que eu falei para vocês? Ficou claro? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar, viu, gente? Não tem problema, não. Tá certo. Ok. Muito bom. Uma pergunta até aqui? Sua pergunta não foi na carta, mas eu só quero saber quem escreveu o carta do Atos. A carta... Ô, Rony, eles vão ter aula de Atos ou não? Deixa eu perguntar ao Rony se eu posso falar. Não, Atos não vão ter, não. Pronto, posso então essa pergunta? Pronto. Quem perguntou escreveu a carta de Atos? Foi tu, Guilherme, ou foi outra pessoa? Atos. Então, a carta de Atos, né? Nós discussamos aí sobre quem escreveu Atos. E já existiu a possibilidade de quem escreveu Atos. Pode. Alguém? Pode falar, Foi Guilherme. Lucas. Lucas? Falou. Tudo bem, então, mas deixa eu uma possibilidade, sabe? Há uma possibilidade de a carta de Atos ter sido escrita por Tito, né? Por que escrita por Tito? Ousado, hein? Porque Tito, ele foi um discípulo de Paulo, que teve junto em muitas viagens de Paulo, mas não aparece na carta de Atos. Então, essa é uma possibilidade. Mas a possibilidade mais aceita até hoje da história da igreja é que foi Lucas mesmo, né? E que Lucas, a carta de Atos é a segunda parte do livro Lucas. Então, o Lucas, primeiro livro, que é o Evangelho, depois ele vai ter continuidade à sua obra, que vai ser Atos, né? Por quê? Por que poderia ter sido Lucas? Porque historicamente ele é conhecido como essa pessoa que fez isso. Vai falar também de Teófilo, né, que é para o mesmo destinatário, né? E você vai ter essa ideia geral. Então, provavelmente foi Lucas mesmo. Ô Rony, o teu microfone tá saindo muito alto. O Rony vai geralmente nas aulas, não é? Muito bem. Vamos. Respondeu aí que perguntou aí sobre o Atos. Sim. Okay. Eu pensei, Muito mas bom. eu não
Tá, não tem. Sim, é provável mesmo. Ele foi um ótimo escritor. Mas quem Então, Lucas? vamos... Oi? Sim. O Lucas, a menção de Lucas no Novo Testamento em 3 lugares, né? Então, você vai ter Lucas sendo mencionado na carta de Paulo, né? Paulo vai chamar ele lá de o companheiro fiel, né? Depois, Lucas vai reaparecer na carta aos Colossenses, também em mesmo período que a carta a Filemon. Inclusive, ambas as cartas foram escritas a Colossos. E você vai ter a menção da carta, uma terceira menção de Lucas no capítulo 4 de Timóteo. E no capítulo de Colossenses, quando vai dizer que ele é um médico e um médico muito amado, né? Então, quem seria o Lucas? O Lucas foi o companheiro de viagem de Paulo no Evangelho, provavelmente médico, talvez até médico do próprio Paulo, e que durante a caminhada dele com Paulo, ele foi escrito aí quanto Atos. Ele escreveu quando Paulo estava preso em Samaria, do ano 58 ao ano. E aí depois ele vai. Correto? É só uma. Sim. Você fala sobre Gales do Norte, do Sul, de ambas terem sido acordadas por esse livro? Sim, existe a possibilidade. Por quê? Porque o cânon do Novo Testamento, quando eu falo o cânon, estou falando do conjunto de livros do Novo Testamento, eles só vão ser compilados em um livro só aí no século 3, século 3 ou século 4 depois de Cristo, né? Provavelmente mais defender aí século 4 no concílio de Nicéia e depois com Atanásio principalmente. Mas anterior a isso, na época do Novo Testamento, as cartas que eram escritas para uma igreja, elas percorriam outras igrejas, né? Elas percorriam outras igrejas. Então, provavelmente a Galácia do Norte, ela teve acesso à carta aos Gálatas, né? E havia essa troca. Não, é tão interessante isso que existe. Eu lembrei de 2 ocasiões aqui no Novo Testamento. A primeira ocasião é aquela ocasião em que Paulo, não, primeiro, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte: olha, a carta que eu enviei para vocês aqui em Colossos, vocês devem levar para os irmãos de Laodiceia lerem. E a carta que eu enviei para Laodiceia, vocês devem ler também. Então, veja aí, existe uma troca de carta. Também existe, em 1 Pedro, em 2 Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, deixa eu lembrar aqui, sim, é capítulo 3, é capítulo 2, que é final do capítulo 2, eu acho, agora me fugiu a referência. Pedro vai dizer o seguinte, que Paulo escreve difíceis de se entender e que alguns incrédulos acabam pervertendo o que ele escreve. Ora, como que teve acesso às cartas de Paulo, né? Isso é simples. Havia esse intercâmbio entre as igrejas e entre as cartas. Então, sim, a carta alcançou aquela igreja provavelmente. Ok? Claro? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. De onde o livro foi escrito? De onde é escrito? Nós já vimos quem escreveu, onde escreveu. Agora, escreveu e agora de onde? Bom, se a gente acredita que o livro foi escrito da Galácia do Norte, o livro, ele provavelmente, né, ele foi escrito de Mícia, Troade ou Antioquia. É incerto o local que foi escrito. Nós não vamos saber ao certo de onde o livro foi escrito, a gente acredita que foi para o norte. Mas tem 3 boas possibilidades, que seria Troade ou Antioquia da Síria. A evidência interna para isso seria Atos 16, Atos 18. Se a gente acredita que o livro foi escrito na Galácia do Sul, provavelmente o livro foi escrito em Antioquia da Síria, que é para onde
Paulo sempre retornou das suas viagens, né? Então, veja bem, Paulo ele sai de Antioquia da Síria, ele faz viagens missionárias e cada vez ele vai mais longe. E como ele faz? Ele sai de Antioquia, passa ali pela região pelas regiões da Cilícia, a Ásia Menor, da Galácia. Ele vai na segunda, ele vai até a Europa. Então ele chega ali né, em Tessalônia. E aí, mas que ele faz essa viagem, ele volta para Jerusalém e chega aqui. E Antioquia faz as coisas dele, tempo, descansa e volta para o mesmo percurso. Então, se foi Antioquia, desse terna seria aí Atos 6. Alguma dúvida aqui sobre o que foi escrito? Não? Claro? Muito bem. Então, podemos prosseguir, né? Positivo. Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre o método histórico. Mas descobrir um pouco por trás aqui dos eventos da carta, né? Essa é uma das partes mais interessantes, porque situa a gente ali na carta, né? E nos faz compreender melhor até a sua mensagem, correto? Então vamos lá. O primeiro personagem que eu quero trabalhar no método histórico é o personagem do Paulo. Quem era o Paulo, né? Como foi que apareceu na história? Eu vou passar para você uma breve revisão de Paulo antes da sessão e depois da sua conversa. Depois nós vamos falar um pouco sobre o Deus e depois um pouco sobre os gentios. Para a gente tentar entender melhor por trás da no material que eu vou mandar para vocês, existe um material mais detalhado, né? E aí vocês podem ter acesso a esse material. Maravilhoso. Então, vamos lá. Entende que pela própria carta, né, seguia a igreja. Ele era um muito religioso. Ele perseguia por causa das coisas religiosas. Então ele estava fazendo certo. Você a primeira ali consentindo na morte do Estado. Ele era um representante político de Deus, né, perante Roma. Então ele tinha ali a autorização dos judeus, né, políticos judeus, perseguir os cristãos, né, e até ali Jerusalém. A cidadania romana que ele ganhou de família, não foi comprada, né, foi herdada de família. Provavelmente o avô dele ou o pai dele ganharam cidadania romana, deram, né, e essa cidadania romana se estendeu até o Paulo. Então, essa cidadania romana dele vai ajudar demais ele nas missões. Isso é um ponto estratégico maravilhoso na vida do Paulo, né? Por exemplo, o nome judaico de Paulo é Saulo, mas o nome romano de Paulo, de Saulo é Paulo, né? Quando o texto é chamado de Saulo no Novo Testamento, isso aí é uma estratégia missionária. Porque o nome dele, a cidadania romana dele, lhe é portas. Né? Inclusive, quando a ocasião de Filipos, né, eu acho bem, em Atos 16 está isso. Ele é Silas, mas depois que ele é cidadão romano, eles ficam honrosos porque não poderiam tratar o cidadão romano daquela forma. E aí eles, né, muito preocupados, as autoridades muito preocupadas libertam Paulo aí da Ucrânia. Isso também vai acontecer outra vez, né, quando vai ser preso em Jerusalém. Ele era um fariseu, e aqui você vai ver que ele dizia que quando ele era jovem, no judaísmo, ninguém avantajava ele, ninguém era mais do que ele era um pecado. E ele era um israelita legítimo,
da descendência de Abraão e de Benjamim. Então, eu quero que vocês me acompanhem aqui. Aqui vocês algumas informações importantes, tá bom? Aqui nós vamos tentar passar, né, assim, pelos eventos mais importantes da vida de Paulo, tá? E aí o meu desejo aqui é mostrar para vocês a referência bíblica e a data em que essas coisas aconteceram, tá bom? A partir de qual ele vai Atos 7 e em abril de 30 depois de Cristo, né? De Paulo vai acontecer em Atos 9 também naquele mesmo ano, abril de 35 para essas datas aqui chamadas e essas datas quem compilou ela a universidade um autor que chamou Oswaldo Pinto, brasileiro. Ele em Damasco e na Arábia, né? Você vai ver isso dos 9, 25, aos 1:8. Isso vai acontecer entre 37. Vocês leram em Gálatas que Paulo ele encontra com Cristo, só que depois desse encontro com Cristo, ele passa 3 anos ali entre a Arábia e Damasco, correto? Então, esse período aí foi aí do ano 35 a 37. Ele foi ter o Jesus, ele voltou aí para ativa, né? Depois desses eventos, Paulo vai visitar Jerusalém a primeira vez, e é naquele evento, né, em que ele foge de Damasco lá pelo sexto, na época do rei. Isso vai ser depois dito lá em 2 Jerusalém. Ele vai falar sobre essa visita em Jerusalém. Nós vamos com calma, com Deus, no próprio livro de Gálatas. Paulo visita em Atos. Paulo, ele região de Tarso para e em 1:21, 1:23, isso em 37. Quando em Atos 10, aí você vai ter as primeiras conversões dos gentios, em 41, né? Depois que estão se convertendo, Barnabé vai ter que chamar aí para Antioquia. Então, Barnabé começa o ministério em Antioquia e quando ele chega em Antioquia, em 41, depois de um tempo, ele vê que é muito trabalho e ele sai atrás de Paulo. Então, ele vai a Paulo, Barnabé procura Paulo e leva para Antioquia. Isso aí já é o ano 43 depois de Cristo. Então, Paulo e Barnabé vai integrar Paulo aí o ministério dele em Antioquia, né? Depois que eles estão em Antioquia, aí em Atos 11:28, ano 44, aí lá no Atos capítulo 11, vai ter uma visão de fome que vai acontecer na época do rei Cláudio, provavelmente ano 47, acho que é 44 mesmo depois de Cristo, 44, 45 depois de Cristo. Isso aqui é uma passagem rápida pela vida de Paulo, tá bom? No ano 44 depois de Cristo, aí no capítulo 12 de Atos, o rei Herodes, ele manda matar Tiago, o irmão de João, tá? E ele morre mesmo. Em Atos capítulo 11, a segunda vez que Paulo vai a Jerusalém, isso já é 47 depois de Cristo. Depois dessa visita de Jerusalém, eles voltam a Antioquia, isso é no ano 48, outono 48. Aí começa as viagens missionárias de Paulo. Isso é importante demais para a gente compreender o ministério de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo acontece no capítulo 13 e 14 de Atos. Então, a estimada da viagem de Paulo acontece no ano 48, 49 depois de Cristo. Veja bem, ele se converteu no ano 35. Ele passou 3 anos na Arábia. Depois ele foi a Jerusalém. Aí, depois dos 3 anos na Arábia, ele passou já uns 5 anos ainda sozinho, 5 ou 7 anos sozinho, em Tarso, trabalhando sozinho. Depois ele é chamado por Barnabé para o ministério em Antioquia. E só então, no 48, 49, é que Paulo começa as viagens missionárias dele. Então você tem aí 13 anos depois que ele conheceu Jesus. É um tempo considerável.
correto? Paulo, aí você vai ter o evento de Pedro, que vai ser mencionado aqui no livro de Gálatas, isso aí vai acontecer no 49, depois de Cristo. Gálatas é escrito em Antioquia, isso aí seria no ano 49, se a gente acreditar que o livro ele foi escrito para a Galácia do Sul. A visita de Paulo a Jerusalém, né, para o concílio no Atos 15, vai acontecer também. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia. Isso aí já é o final da primeira viagem missionária, no ano 50. Isso aqui que eu passei para vocês, gente, para vocês conhecerem um pouco os eventos da vida de Paulo e como que ele é, e como ele era e como ele se converteu e os pontos mais importantes do seu ministério. Tá? Tudo que Paulo vai fazer, escrever, está dentro dessas datas aqui. Tá? E é importante nós entendermos as datas, por quê? Porque entendendo as datas, entendendo os locais, fica melhor a gente compreender o conteúdo da carta. Fica melhor para a gente compreender o momento histórico do que está acontecendo e como isso vai servir para a gente de interpretação. Correto? Aqui alguma dúvida sobre Paulo? Alguém tem alguma pergunta sobre Paulo? Sobre a vida de Paulo, o ministério de Paulo? Isso eu acabei de passar para vocês. Hein? Professor, eu quero saber se o senhor vai passar esse slide pra gente, hein? Só isso. Eu tenho... Esse slide vai passar ainda por aprimoramentos, né? Foi uma coisa muito rápida que eu fiz, mas eu vou mandar para vocês um material já pronto, com isso aqui já, e até melhor. Trajetória dele, né? Vai com certeza. Aleluia, professor, valeu. Amém, irmã. Deus abençoe. Muito bem. Mais alguém falou alguma coisa, alguma dúvida? Até aqui está claro? Amém? Muito bem. Então, vamos progredir. Vamos seguir. Então, vamos falar um pouco do ambiente da igreja. O que está acontecendo na igreja da Galácia, né? Nas igrejas da Galácia, que deixou Paulo tão irritado, né? Bom, existe um público nessa igreja que os grandes causadores, né, da perturbação, né? A gente lê, por exemplo, Gálatas 1:7, vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte, ó, se não há outro, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, né? Então existiam alguns perturbadores ali na igreja que estavam perturbando os Gálatas. E os perturbadores aí que Paulo está se referindo são os judaizantes, correto? E quem são os judaizantes? Bom, provavelmente os judaizantes eles eram judeus, correto? E tinham como objetivo principal convencer os gentios de que precisavam seguir as tradições. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo prega o evangelho da graça. Paulo prega e diz que o homem é salvo pela fé em Cristo. Ele é justificado pela fé em Cristo, ele é justificado pelas obras, né? Só que aí os judeus, eles guardam as tradições, eles sentiam os filhos de Abraão, eles tinham a lei de Moisés e eles diziam que era impossível que isso acontecesse. Então, para ser salvo, existia, na verdade, duas etapas. Eles precisam crer em Cristo e também se tornar judeus. Então, eles deviam se circuncidar, guardar a lei, né? E isso é de extrema importância para a compreensão do Evangelho. Por quê? Porque ao Evangelho não se acrescenta nada, tá? Sempre que se acrescenta alguma coisa no Evangelho, o Evangelho deixa de ser Evangelho, né? Por quê? Porque o Evangelho ele é autossuficiente. A mensagem de Cristo, de justificação pela fé, é autossuficiente, né? E Cristo já fez tudo que para o homem ser salvo. O que o homem precisa, na verdade, é só aceitar pela fé. Né? Ele é regenerado por Cristo aí, e aí ele pela fé, ele toma posse aí da conquista de Cristo na cruz. Quando Paulo fala sobre justificação nas Escrituras, Paulo ele tem um cenário em mente. Qual que é o cenário? Imagine aí um tribunal, e nesse tribunal você é culpado. Né? Nesse tribunal que você é culpado, ninguém pode te defender, porque você é injusto mesmo, está ali porque você merece.
Tá? Só que Cristo vem e Cristo, ele assume a culpa. Ele te tira daquela situação de julgamento, de culpa, e ele te substitui. Tá? Então, ele vai ser julgado nesse tribunal de Deus por você. No que Cristo é julgado e condenado, ele também ele alcança um patamar de santidade, porque ele é justo e justificador de todos. E o que Cristo conquista esse tribunal de Deus, pelo seu sofrimento, ele atribui a nós, né? Então, os méritos de Cristo na cruz, os méritos de nesse tribunal de Deus, ele é agora jogado para o homem. E o homem agora, ele só recebe isso pela fé. Na verdade, o homem não faz nada. A mensagem do evangelho é a seguinte mensagem: você não pode fazer nada por você, você está extremamente perdido, e a única coisa que pode ser feita por você já foi feita, e quem fez foi Cristo. Então, você só aceita. Amém? Ok. Então, mas existe um povo aqui que quer perturbar isso. Eles querem acrescentar alguma coisa ao evangelho, né? Eles querem adicionar alguma coisa à lei. Então, o que eles estão pensando? Olha, você tem Jesus, mas você precisa da lei para você alcançar a salvação. Essa é a matemática. Jesus mais lei igual salvação. Só que Paulo está errado. E assim, é Jesus mais, né? Mais nada é igual a salvação. Correto? Não tem o que acrescentar. Não existe obra. E sempre que se tenta acrescentar obra ao que Cristo já fez, os méritos de Cristo eles são rebaixados. Eles são rebaixados. Né? Então não pode. A gente o evangelho já é completo. O evangelho já é perfeito. Ele já nos justifica de todo pecado. Ele já nos deixa salvos em Cristo. Ele já nos purifica e santifica. Da graça, nós ainda temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda numa jornada de santificação e de desenvolvimento dos frutos do Espírito, né? Tudo isso é obra da graça de Deus. A isso, ninguém pode fazer nada. Só aceitar. Nós vamos ver isso no jornada do livro de Gálatas aí, quando a gente for trabalhar passagem a passagem. Vai ficar mais claro, tá bom? Eles afirmavam que, através da circuncisão, os gentios poderiam juntar-se ao Israel de Deus. Então, você precisa de Jesus, mas você precisa se circuncidar. Isso é interessante porque Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai dizer lá no Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer o seguinte, ó, de novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, a graça decaíste. Paulo, ó, você quer Jesus, mas você quer se circuncidar? Então você caiu da graça. Você foi desligado de Jesus. Por quê? Porque o evangelho não se acrescenta à lei, não se acrescenta à obra. E no que se acrescenta à obra o evangelho perde a sua validade. Correto? Mas eles pensavam assim, né? Eles estão equivocados, é claro, né? Nós vamos ver muito bem o que isso significa. E eles acusavam Paulo de Paulo ter mudado o seu ensinamento. Paulo vai dizer assim, em um determinado momento, vocês perceberam, Paulo vai dizer assim, eu, porém, em Gálatas 5:11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está descrito o escândalo da cruz. Paulo estava dizendo, aqui nessa passagem, que ele estava acusando Paulo de Paulo ter mudado a pregação dele, talvez até mesmo aceitando a circuncisão. Paulo diz assim, não, se eu prego a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido ainda? Né? E Paulo, em outras palavras, Paulo também diz assim, se eu pregasse a circuncisão, se eu pregasse a circuncisão, não precisaria ser perseguido. Mas já que eu prego contra a circuncisão, todo mundo me persegue, né? Isso é interessante. Ok.
Com relação aqui aos judaizantes, ao contexto da carta, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá claro. Eu acho que eu tenho uma colocação que eu fiquei agora com dúvida, né? Você falando que você me falasse um pouco sobre a diferenciação de conduta dos fiéis para o que significa obras que Paulo dizia, né? Que não é pelas obras que vocês são aceitos, mas pela fé. Então, a diferenciação de uma conduta dos fiéis para a prática de obras, sei lá, não sei nem se eu fiz a pergunta certa, Não, mas ou se entendeu. eu entendi. Eu acho. Então vamos lá. Uma coisa é você. A gente tem que pensar assim. Pensar no. Vamos pensar se eu penso em ter conduta, guardar a lei como meio de salvação, eu estou errado, eu estou pecando. Mas se eu sou salvo em Cristo e eu procuro guardar a lei de Cristo, eu estou seguindo o caminho correto. Então é uma questão de via. Se eu tenho na lei o meio de salvação, se eu tenho nas obras o meio de salvação, se eu tenho na minha ética, na minha conduta o meio de salvação, eu estou errado. Eu tô diminuindo o evangelho, tirando a eficácia do evangelho. Mas se eu sou salvo em Cristo, se eu já recebi Cristo pela fé, a minha resposta a Cristo é uma vida de boas obras. Mas eu não faço boas obras para ser salvo. Por ser salvo, eu faço boas obras. Correto? Esclareceu? Muito bem. Obrigada. Então, vamos lá. Então, falar um pouco dos gentios aqui. Então, quase acabou, gente. Nós vamos acabar essa parte hoje mesmo, em nome de Jesus. Falar um pouco sobre os gentios aqui, para a gente compreender melhor um pouco esse público. Os gentios praticavam todo tipo de indecência em seus rituais religiosos, possuíam prostitutas cultuais, em alguns casos faziam sexo com animais, como ato de adoração aos deuses. A gente tem que entender que os gentios, eles eram os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, aqueles que não guardavam a lei de Moisés, que não faziam parte do povo judeu. Dentro desses gentios, você vai ter pessoas de ética. Algumas pessoas têm ética, alguns filósofos tinham ética. Mas boa parte desses gentios, eles tinham religiões pagãs. A religião do mundo antigo estava diretamente ligada à conduta das pessoas, né? Então, dependendo da forma que eu ia em um Deus, o meu culto àquele Deus carregado de função, porque a vida religiosa estava extraída da vida moral, correto? Então, você tem aí os gentios, que eles eram dados a essa extravagância. Então, por um lado, você tem os judeus, que são as pessoas que são os conservadores, são os da fé, da religiosidade. E, por outro lado, você tem os gentios, que são os da irreligiosidade, dos não religiosos. E esses dois públicos da mesma igreja vai dar conflito, vai dar problema. Então, precisa resolver a situação. Correto? Então, vamos lá. Então, houve um claro choque cultural e de pensamento entre esses dois públicos aí. Mas Paulo tinha plena consciência de que não era a tradição ou a lei que faria os gentios abandonarem suas práticas, mas sim a ação do Espírito Santo. Havia um choque cultural na igreja. Eles queriam os gentios judeus para depois serem salvos. Mas Paulo sabe que esse não é o caminho. O caminho não é a lei. Por guardarem a lei, eles não iam alcançar a salvação. E o caminho vai ser a obra de Cristo, a explicação de Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos trabalhar isso depois. A primeira parte da carta, Paulo está defendendo o apostolado. Paulo está defendendo o seu ministério e Paulo está defendendo a revelação que ele recebeu do Evangelho, né?
Por quê? Porque o ministério de Paulo estava sendo atacado pelos judeus, dizendo que Paulo estava destoando do evangelho, destoando da mensagem de Jerusalém. Paulo então vai dizer que ele foi para Jerusalém algumas vezes, que ele recebeu dos ministros de Jerusalém a legitimidade para pregar. Eles estenderam a Paulo a destra da comunhão para pregar o evangelho. Né? Depois disso, Paulo vai partir para uma discussão ferrenha sobre fé e obras. Onde fé e obras elas se convergem, né? Onde lei e fé se convergem. Até onde o cristão ele precisa guardar a lei e até onde a fé ela vai suprir aí a necessidade que havia de salvação, né? Então, essas discussões nós vamos nos aproximar no próprio texto, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui é dando um panorama geral do livro, depois nós vamos passar para os pormenores. Correto? Então, método panorâmico. Alguém se arrisca a dizer qual que é a ideia do livro? Até aqui, já de tudo que nós já conversamos? Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Eu entendo, entendi que esse livro tem, a ideia quer dizer que a salvação não é da lei, é da graça pelo Cristo. Muito bem. É isso, obrigado. Muito bem. Tem uma ideia do livro. Pode falar. Opa, ninguém viu. É um alerta para que eles não se desviem do evangelho que tinha sido pregado por Paulo, né? Essa autenticidade do evangelho, essa alerta e esse cuidado e esse zelo, do qual você falou no primeiro momento da aula, né? Que tem também uma emoção ali dele de cuidar como sociador de fato, então esse zelo, a ideia dele estar sempre tentando alertar, né? Os santos, né? Os crentes, do evangelho correto, que é o Cristo através da graça, que somos libertos através da graça de Jesus. E eles sempre trazendo isso à memória deles, de que não somos mais escravos de obras, de leis, mas dessa comunhão com o santo. Ele vai alertando, porque Jesus já amou tudo. Muito bem. Muito bem, gente. Eu creio que a ideia Fala, Guilherme. ele começa dizendo a lei e a promessa, que não é devido à lei, mas sim a promessa. Aí depois, discorrendo o texto, ele fala sobre a intimidade, filhos de Deus, e aí ele fala a liberdade de Cristo, e depois a vida pelo Espírito Santo. Então a ideia é mostrar Cristo, que é através dele, mas não pela circuncisão e a lei. Você resumiu o livro, né? Muito bem. Então, eu coloquei de forma muito sucinta aqui a ideia, e eu já vou aproveitar e colocar a razão. Então, qual que é a ideia do livro? A ideia é a liberdade em Cristo. É a graça de Deus que traz liberdade, né? A graça de Deus traz liberdade. O Deus está com D minúsculo aqui, mas foi erro de digitação. A liberdade em Cristo, a graça de Deus traz liberdade. Essa é a ideia do livro, assim, resumidamente. Tá? Muito sucinto, mas é basicamente o que vocês falaram. A razão pela qual o livro foi escrito, né? Primeiro, defesa do apostolado de Paulo. Ele está sendo acusado pelos judaizantes de ter pregado uma mensagem que não é a mensagem que Jerusalém aceita e que a própria legitimidade da pregação de Paulo estava comprometida. Então, Paulo defende o seu apostolado e o evangelho cristão é viver debaixo da graça e não debaixo da lei e ritos judaicos. Paulo quer mostrar isso aí na carta dele aos Gálatas. Correto? Isso de forma muito sucinta, isso talvez eu mande de forma mais completa para vocês. Para a gente encerrar então o nosso período aqui, eu vou passar aqui o método literário. Então, informações básicas, né? O gênero literário do livro é um gênero epistolar, é uma epístola.
Então, segue todas as ações de uma epístola, exceto que não tem a ação de graças. Essa carta já parte direto da saudação para a exortação. Ele não está muito, acho que ele não estava muito, a princípio, muito amoroso, não, né? Estava um pouco chateado com a situação, então ele já parte da saudação para a exortação muito rápido. Então, escrita por Paulo, né? O apóstolo Paulo é o escritor, está claro no livro, destinatários são os Gálatas. A saudação da carta vai do versículo 1 ao versículo 5. O corpo do texto vai do 1,6 ao 6,17. E a saudação final, 6,18. Correto? Até aqui alguma dúvida? Tá claro? Pergunta? Podem ficar à vontade, gente. O Rony me deu só até 9h30, então deu certinho. Não? Pois se não houver nenhuma pergunta, Rony, pode ficar à vontade aí, eu estou aqui também, se quiser dirigir agora. Foi um prazer a gente estar com vocês essa noite, tá bom? Vamos, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para a gente trabalhar a segunda parte do livro, tá bom? Eu vou tirar o slide aqui, mas eu vou ficar aqui na tela, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Professor, primeiro eu quero parabenizar a aula, dizer que foi realmente edificante. O tempo passou muito rápido, eu ficaria mais umas